primeira fração, tá certo? Ó, complete o quadro com frações equivalentes é a partir da primeira, tá certo? Você não vai encontrando frações e fazendo multiplicações daquela fração que você encontrou, não. Ele quer que você faça a multiplicação a partir da primeira fração. Olha aqui a primeira fração. Tia, que página é? Oi? Não ouvi, fala de novo. Que página é do livro? 114. Já é Página falou e eu não fiz. 114. Correção da página 114. Aula não fiz, tia, porque eu não soube. Depois eu vou explicar agora, viu? Vamos ficar em silêncio, desligando os nossos microfones para poder vocês acompanharem comigo e fazendo, tá certo? A tia vai esperar vocês, a tia vai corrigir, mas a tia vai esperar vocês copiarem também, viu? Não se preocupe, tá bom? Vamos fazer, gente, tem assim, ó. Complete o quadro com frações equivalentes à primeira fração. Toda vida você vai usar como base essa aqui, 1/2. Mas não, mas ele está falando que é na primeira coluna, tá bom? Quando ele pedir que as frações equivalentes sejam a partir da primeira coluna, todas as multiplicações dos números vocês vão fazer a partir da primeira coluna. Mas se ele pedir assim, complete o quadro com frações equivalentes. Você vai multiplicando a partir das frações que forem encontrando. Mas ele quer aqui a partir da primeira coluna. E ele já deu a primeira resposta, que é o quê? 2/4. Gente, que para ser 2/4, ele multiplicou por quê? Por 2. Multiplicou por 2 em cima e multiplicou por 2 embaixo. Ó. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4, tá certo? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4, né? Agora, ele quer que você encontre outra fração. Outra fração equivalente a partir dessa primeira fração que ele deu. Da primeira fração, da fração da primeira coluna. Então, aqui ele multiplicou por 2. Se ele multiplicou por 2, eu dou 2/4. Agora, vocês acham que ele multiplicou essa fração por qual número? Quem fez? Ele multiplicou essa fração por qual número? Por 2. Ó, agora ele vai ter multiplicar por 3, ó. 3 vezes 1, 3. E 3 vezes 2, 6. Fica 3 sextos. Tá aqui mais embaixo. 3 sextos. Ele quer dizer que 3 sextos é uma fração equivalente da fração dele. Gente, as multiplicações, eu disse a vocês ontem que para encontrar uma fração equivalente, basta multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Se for o 2, multiplica o numerador. Se for o 2, aí multiplica o 2 pelo numerador e pelo denominador. Mas ele está pedindo aqui na primeira questão, da partir da primeira coluna. Multiplicou por 2, que deu 2/4, e multiplicou por 3, que deu o quê? 3 sextos. Agora, ele vai multiplicar o 1/2 por 4, ó. Esse 1/2 aqui, gente, eu estou multiplicando, é a primeira fração da primeira coluna. É a primeira coluna. Estou multiplicando, encontrando frações a partir da primeira coluna. Vai ficar o quê? 4/8. Por quê? Porque 4 vezes 1 é 4 e 4 vezes 2 é 8. Olha aqui, ó. 2 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Encontrou essa. Agora, por 3, eu estou multiplicando a partir da primeira coluna, da primeira fração. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Se eu multiplicar o numerador e não multiplicar o denominador, a minha fração vai estar errada. Não será uma fração equivalente. Agora, por 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Ele encontrou, agora vai querer multiplicar por 5. 1, 2, 3, 4, são 5, mais 5 frações. Ele vai multiplicar por 5. 1 vezes 5, 5. E 5 vezes 2, 10. Agora ele vai multiplicar mais uma vez. Tem mais 2 quadradinhos, não tem? Agora ele vai multiplicar por 6. Deixa eu apagar aqui em cima.
Agora, ele vai multiplicar por 6, ó. Por 6. Vai dar o quê? 1 vezes 6, 6. E 6 vezes 2, 12. Não é? As frações equivalentes a partir da primeira fração, frações equivalentes a partir da primeira fração, da fração da primeira coluna, tá certo? Gente, Se essa agora daí do 6, ó, se essa daí do 6 e o 12 vai ficar 6 dozeavos. 6 dozeavos. Por quê? 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. Ele quer a multiplicação a partir da primeira fração. A primeira fração, a primeira coluna. Tá certo? Ele quer frações equivalentes a partir da primeira coluna, tá bom? Agora aqui, ó. Vai multiplicar vezes o 7. 7 vezes 1 dá 7. Dá para vocês verem, dá. E 7 vezes 2 dá 14. 7, 14 avos, tá bom? Termina aí, né? Em 7, 14 avos, completamos a primeira coluna deitada, tá certo? A primeira coluna horizontal. Olha aqui, ó, eu vou multiplicando a partir da primeira coluna, tá certo? Por quê? Porque eu multipliquei a partir da primeira coluna, porque foi um pedido da questão, tá bom? E ele deu um modelo, tá bom? Olha aqui, ó. Todas essas frações, ó, 2 quartos, 3 sextos, 4 oitavos, 5 décimos, 6 dozeavos, 7 quatorzeavos, são frações equivalentes à fração 1/2, tá bom? São frações que têm o quê? A visão dela, a escrita dela é diferente, mas se fizermos os desenhos e compararmos, vai dar o mesmo sentido. Gente, eu posso apagar? Posso? Diga sim ou não. Sim. Espera aí que eu tô terminando de copiar. Pronto. Que eu errei? Quando vocês terminarem de copiar, ó, quando vocês terminarem de copiar, pode, viu? Aí no chat, tá bom? Quem tá fazendo, quem tá corrigindo e quem terminou a correção, pode, apaga. E a senhora vai dizer que nota a gente tirou no simulado de matemática? Certo? Eu não tenho as notas ainda. Quem dá a nota é o sistema, tá certo? Ele vai arquivar no sistema e quando eu receber as notas eu repasso para vocês, tá bom? Eu fiz mais da tia. Tá certo, muito bem. Natália, né? É. Muito bem. Ó, gente, quem terminou de copiar, de responder, eu posso apagar? Maria? Pode, tia. Eu vou apagar, viu? Você vai começar mais daqui para dar até o final, tá bom? Deixa eu afastar mais aqui meu livro. Pronto. Próxima fração é 1/3. Ó, 1/3, viu? Nós queremos, porque a primeira questão está sendo pedida, frações equivalentes a partir da fração 1/3, tá certo? E para nós encontrarmos, nós temos que multiplicarmos na sequência sempre o número que nós multiplicarmos o numerador, teremos que multiplicar também o denominador, tá certo? Aqui já dá uma, que é 2/6, e nós pressupomos que ele multiplicou por quê? Por 2. Por quê? Porque 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 3 é 6. Agora, nós iremos multiplicar pelo próximo número mais próximo do 2, que é o 3, ó. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3 é 9, tá certo? Dá 3 nonos. Agora, nós vamos multiplicar por 4, ó. 4 vezes 1 é 4. E 4 vezes 3 é 12. Fica o quê? 4 dozeavos. Agora, nós iremos multiplicar por 5. 5 vezes 1 é 5. E 5 vezes 3 é o quê? 15. 15.
Agora, nós iremos multiplicar pelo 6. Ó, 6 vezes 1 é 6. E 6 vezes 3 é 18. 6, 18 avos. Vocês estão... Ó, aqui, ó. Gente, vocês vão fazendo o quê? Olha aqui. O número que vocês multiplicarem no numerador, o mesmo número tem que multiplicar o denominador, para vocês conseguirem encontrar frações equivalentes, tá bom? Agora por 7, que é o último, ó, que ele está pedindo. 7 vezes 1 é 7, e 7 vezes 3 é 21. Vai ficar como 7, 21 avos. Todas essas frações, 2 meios, 3 nonos, 4 dozeavos, 5 quinzeavos, 6 dezoitoavos e 7 21avos, são frações equivalentes da fração 1/3. Quem errou, quem não fez, copia para a tia poder apagar. Espera aí, viu? Não, eu tô esperando, vou apagar não, só quando vocês disserem que pode. Tia, nas outras aulas, quando eu queria perguntar alguma coisa, quando eu queria perguntar alguma coisa para os professores, lá na primeira aula e na segunda, eu ficava escrevendo em chinês e traduzindo. Olha aqui, ó. Terminaram? Pronto, já acabei. Pronto, né? Você pode apagar, né? Ou, a tia pode apagar, né? Apagar. Agora a fração é 1/4. 1/4. Lembrando-se sempre que ele quer frações equivalentes a partir da primeira fração, a primeira coluna. E ele já deu a resposta, fica assim, multiplicou por 2, não foi? 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, né? 2 oitavos. Agora ele vai multiplicar essa fração por 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12, né? O número que eu multiplicar o numerador, eu tenho por obrigação multiplicar o denominador. Ó, agora por 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4 é o quê? 16, não é? Multipliquei o numerador por 4 e o denominador por 4. Agora por 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 4 é 20. Percebendo que a gente está sempre colocando o 2, o 3, o 4, sim, seguindo a ordem dos algarismos, né? Agora por 6. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 4 é o quê? 24, né? 6, 24 avos. Agora, a última, que é por 7. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 4 é o quê? 28. 7, 28 avos. Quem fez, bota o certinho. Quem não fez, gente, corrige, depois coloca o certo, tá certo? Bota atividade, data, viu no livro, pode botar, para a gente saber qual foi a data que você não ter dúvida se eu corrigi ou não, tá certo? Pode colocar a data, fica mais organizado.
Tá certo. Tia, eu vou mostrar aqui na tela para ver se o meu tá certo. Tu fez desse jeito? Tá dizendo, é? Tá certo. Posso apagar ou não? Tá bom. Posso Tia, tem apagar? uma bolinha lá em cima que eu escrevi Xi-aie. Quer dizer sim, tia. Olha aqui, ó. Eu posso apagar? Xi-aie. Sim. Olha aqui, ó. Vou fazer a última fração, que é o quê? 2/3. Vou multiplicar, já tem uma resposta, que é o quê? 4/6. Ele multiplicou por 2. Agora nós iremos seguir a sequência e multiplicar por 3. Ó, 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 3, 9. Vou multiplicar por 4. 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 3 é 12. Agora eu vou multiplicar por 5. Sempre da primeira fração, porque ele está pedindo. 5 vezes 2 dá 10. E 5 vezes 3 é 15. Agora por 6. 6 vezes 2, 12. E 6 vezes 3 é 18. Agora por 7. 7 vezes 2 dá o quê? 14. E 7 vezes 3, 21. Aqui, ó. Todas as minhas multiplicações, eu fiz o quê? A partir do quê? Da primeira fração, tá certo? Por quê? Porque ele está pedindo frações equivalentes da fração da primeira coluna, tá bom? Viu? Quem fez, coloca o certinho. Quem fez errado, corrige, depois coloca o certo. Pode colocar até a data em cima, tá bom? Tia, mas é nenhum. Muito bem. Agora nós iremos para 2, ó. Nós iremos para 2. Tem que multiplicar o numerador e o denominador. Se eu multiplicar o numerador por 3, eu tenho que multiplicar o denominador por 3. Se eu não fizer isso, a minha fração não será uma fração equivalente, tá certo? Vai ficar errado. Ó, complete as frações que se tornem, para que se tornem equivalentes. Página 114. Muito bem, ó, aqui A é o quê? Tem assim, ó, 4/6, não é? E ele já diz ele já diz o numerador. Se aqui o numerador, gente, é 12, então qual foi o número que eu multipliquei por 4 que deu 12? Ó, aqui, ó. O Ele 3, está tia. pedindo para você encontrar uma fração equivalente. É o Ele está pedindo para você encontrar a fração equivalente aqui. Ele deu a fração base, que foi 4/6. Muito bem. Então, por quê? 4 vezes 3, 12. Se eu multiplicar o numerador por 3, eu tenho que multiplicar o denominador por 3, tá certo? Para eu encontrar a fração equivalente. Se eu não fizer isso, não será uma fração equivalente. 4 vezes 3, 12. 6 vezes 3 é 18. Então, fica o quê? 12, 18 avos. Viu? Olha aqui a B. Olha aqui a B. A B está dizendo que é 2/5, a fração base. E ele deu o quê?
Ele deu o numerador. Gente, ele deu o numerador e ele quer que você encontre o denominador. Então, qual foi o número que eu multipliquei aqui por 2 que deu 6? Hein? Qual é o número que eu multipliquei por 2 que deu 6? Não, 2 vezes 2, não. Gente, eu quero aqui. Não, não quero a resposta. Pronto, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 5 é 15. 6, 15 avos, tá certo? Ó, 6, 15 avos. Eu vou apagar A, eu posso? Obrigada, eu vou apagar A, eu posso? Porque eu tô com enxaqueca. Pode, tia. Vou apagar. Agora a C. A C aqui, ó. Ele não deu o numerador da fração base. É igual a... Agora ele já deu a fração equivalente, ó. 8 décimos, né? Gente, se aqui tem 8 décimos, qual é o número que eu multipliquei o 5 para dar 10? Oi. O número aqui que eu multipliquei o 5, que é que vai dar 2. Pronto. 2, 5 vezes 2, 10. Então, eu tenho que multiplicar aqui o numerador. Qual é o número que eu multiplico o 2 que dá 8? Hein? Qual é o número que eu vou multiplicar o 2 que dá igual a 8? 4. Viu? 4 vezes 2 é 8. Então, 8 dividido por 2 é 4, tá certo? São propriedades inversas. Agora, eu vou apagar aqui a B. Agora, a D. A D qual é? 5, mas ele não diz o denominador, igual a 15, 45. Tá certo, né? Aqui, qual é o número que eu multiplico por 5, que dá 15? Hein? Qual é o número que eu multiplico por 5, que dá 15? Pronto, ó. 3 vezes 5 é 15. É por isso que vocês têm que ter aprendido na cabecinha de vocês a tabuada. E qual é o número que eu divido aqui agora? Ó, qual é o número que eu multiplico? Por 3 que dá 45. Para você encontrar, você basta fazer o quê? 45 dividido por 3. Tem que fazer a operação inversa. Então, aqui é 15, ó. Vou pegar o 1, aqui, o 3 vezes 1, 3. Para 4, 1. Vou baixar o 5. E aqui é o quê? 45 por 3, né? 1 vezes 3 é 3, para 4, 1 baixou o 5. 3 vezes 5 é 15, para 15 é nada. Pronto, olha aqui, ó. 15 vezes 3 é 45. Então, mão da nossa fração, 15, 45 avos. Ela é uma fração equivalente. Ela é uma fração equivalente dos 5, 15 avos, tá bom? Olha aqui, agora eu vou apagar a C e vou fazer a E. Aqui, ó. A E. Fica o quê? 5 oitavos. Ele me diz quem é o numerador, mas ele não diz quem é o denominador, não é? Olha aqui, ó. O número que eu multiplico, o 5 que dá 15, gente. Qual é o número que eu multiplico o 5 que dá 15? O número 3, ó. 3 vezes 5 é 15. Se eu multipliquei o numerador por 15, eu tenho por obrigação multiplicar o meu denominador. 5 vezes 3 é 15. E 8 vezes 3, quanto é, gente? Quanto é? 8 vezes 3? Não. É? É não. Gente, ó. 24. Pronto, 24. Ó. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, gente. Contem nos dedinhos de 3 em 3 para saber a tabuada, tá bom? Gente, o meu só falta 2 minutinhos para ela terminar. Eu posso apagar aqui? Posso? Pode. Posso, né? Posso. Pode, tia. Agora eu vou fazer a última. Complete as frações equivalentes
Em seguida, represente-as preenchendo os retângulos adequados abaixo. A A tem assim, né? Ó, 1/3, que é igual o quê, ó? 1/3. E aqui, gente, eu vou pintar quantos quadradinhos? Se a fração é 1/3, eu vou pintar um quadradinho. Na B, tem assim, ó. Na B tem o quê? Gente, na B tem o quê? Tem quantos quadradinhos aqui? Tá dividido em quantos? 6. 6 quadrados. 3, 6, né? 3, 6. Pronto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele quer que você encontre frações equivalentes da de 1/3. Olha aqui, ó. 1/3. Aqui ele encontrou, que era um quadradinho pintado de 3. Agora nós vamos multiplicar. Ele já dá a resposta embaixo, né? Nós vamos multiplicar por quê? Por 2, essa fração aqui de 1/3, que é a primeira fração, tá certo? Ó, 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 3 é 6. Então, o quê? 2/3. Eu vou pintar 2 quadradinhos de 6, tá certo? 2 quadradinhos de 6. Ele quer que você encontre frações equivalentes da primeira. Gente, eu já vou, tá certo? Gente, a tarefa de casa é 115. Amanhã eu volto, tá bom? Com correção da terceira questão e a correção da 115, tá bom? Viu? Amanhã eu volto. Aí amanhã eu tenho uma aula e depois só na sexta-feira. Não, na quinta-feira eu tenho 2, né? Agora eu vou pro terceiro ano. Tchau, gente. Beijo, até amanhã. Tchau, tia. Tchau. Tchau, tia. Agora é tia de história. History. Ó, deixa eu falar uma coisa, gente. Vocês ficam colocando o horário no chat, a tia pensa que... Não, feita não. Antônia Yuri. Vou mandar mensagem.